Você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo. Essa galera conservadora que é reacionária, tanto que anti-vax, essa galera é terraplanista. É uma galera que pensa com a cabeça de 3, 4 séculos atrás. Que quer o retorno do Brasil para a monarquia. Então não são movimentos revolucionários, são movimentos reacionários. Só que é isso, né? O liberal vai se utilizar do conservadorismo, do fascismo, até onde ele couber. Até onde ele achar que dá para ir. Porque o fascismo nada mais é do que essa radicalização das ideias políticas, econômicas que são montadas no capitalismo. É só a gente ver quantas empresas Hitler estatizou na Alemanha. Porque a galera fala, né? Nazismo, Estado, blá blá blá. Quantas empresas Hitler estatizou? Menor ideia. 0. Nenhuma. Quantos empresários estavam ao lado de Hitler? Muitos. BMW, Bayer, Mercedes-Benz. A Hugo Boss fazia os uniformes para os nazistas. É verdade. Entendeu? E o que acontece quando a gente vai ver, tem um livro bem legal também chamado Manual Antifascista, do acho que é Mark Gray, e que ele conta da formação do movimento antifascista em vários locais diferentes. E os camisas negras do Mussolini, por exemplo, eles são milícias, né? Milícias de extrema direita, que visam esse retorno histórico do Império Romano, sabe? Do povo italiano como esse povo escolhido para dominar o mar Mediterrâneo. Tem essa perspectiva de uma falácia histórica, né? Eles precisam dessa moldura. E aí ele comenta sobre como esses grupos ganhavam investimentos de empresários privados. Por quê? Porque os comunistas italianos estavam crescendo. E crescendo muito. Crescendo. O que o empresário vai fazer? Ele vai pagar alguém para bater no cara. Para falar, não. Aqui você não vai avançar. Isso acontece na Inglaterra, acontece na Itália, acontece na França, acontece na Alemanha. Isso acontece em um monte de lugar. Por isso que nessa perspectiva o fascismo ele não se iguala nesse sentido à construção do socialismo ou do comunismo. Porque o fascismo ele não é por exemplo, o Estado pensado pela mesma coisa. É um Estado, a gente fala, né? O capitalismo é da minoria sobre a maioria. No fascismo, essa perspectiva é dessa minoria, só que ainda mais minoritária. E massacrando uma maioria. Porque é isso, né? Quem que é o povo escolhido? É um exercício de imperialismo, né? Qual que era o objetivo do Hitler? Exterminar a humanidade. Exterminar a humanidade não, né? Mas os diferentes. Exterminar aqueles que ele considerava inferior, abjetos, que nem para escravização serviriam, e escravizar os que serviriam. Essa é a perspectiva do fascismo. Isso é a mesma coisa que o socialismo? Mas não seria um socialismo para os meus, os que eu considero bons e legais? Não, porque a base epistemológica, a base central do marxismo, né, a base central da construção do socialismo científico, é uma base que visa a superação da sociedade de classes através da ascensão do proletariado ao poder. Então é um sistema que visa a emancipação da grande maioria da humanidade. E a gente tem, a gente tem mais trabalhador ou mais burguês? Mais trabalhador. Sim. É que eu vejo nesses movimentos fascistas do nazismo e do Mussolini que existe esse apelo meio que o nosso povo tá fudido, a gente tá se fudendo aqui, então vamos se organizar. Então para eles que são iguais, o fim não seria um comunismo deles? Que ninguém mais pode se meter? Não seria, porque existe um pensamento de fim da luta fim da luta de classes, entre aspas, mas porque seria uma dominação tão severa e um negócio tão forte que não existiria mais perspectiva de outra sociedade que não fosse essa. E aí o que eles fazem? Eles vão... E aí tem um filme muito legal, eu posso até te passar depois, que chama O Guia Pervertido da Ideologia, de um filósofo esloveno, tá vivo ainda, Slavoj Žižek.
Hoje ele só tem posições lamentáveis, assim, mas na época que ele fez o filme ele era mais legal. Ele virou conserva? Agora, virou. Pô, pior é que é isso, ele defende a OTAN, o cara tá lelé, assim. Ele tá completamente xarope. E é muito engraçado ver ele falar, porque ele fala igual o Patolino. Eu nem entendo por que defender a OTAN seria uma coisa ruim, eu fiquei pensando. Não, é porque a OTAN é esse pacto militar que está a serviço do interesse do Ocidente, dos Estados Unidos, e que vai criando bases militares em todos os lugares para cumprir com esses interesses. Tá. É por isso, é uma instituição do imperialismo estadunidense principalmente. Não só, mas principalmente. E aí ele tem um trecho desse filme que é muito legal, que ele vai explicar como é que o nazismo funciona. E aí ele vai falar que no nazismo você tem a criação de um inimigo em comum, que é justamente isso. O capitalismo, ele naturalmente entra em crise. Ele precisa das crises para que ele possa crescer. Ele precisa da crise para poder gerar esse maior processo de acumulação da burguesia e de, ao mesmo tempo, pauperização, de empobrecimento da classe trabalhadora. Então é natural que as crises aconteçam dentro do capitalismo. Só que o que o nazismo faz? O nazismo é essa perspectiva de defesa dessa sociedade, da sociedade do modelo que vai estar em acordo com esses empresários capitalistas. Só que o que ele faz? Ele vai dizer o seguinte: o responsável pela crise não é uma questão estrutural, que é o caso, né? É uma questão estrutural da crise. Porque uma hora você vai precisar aumentar a exploração, aumentar o quanto os trabalhadores trabalham, vai ter que diminuir salário para que esse lucro continue sendo gerado. E o mínimo para o trabalhador sobreviver, que é o que a gente já falou. E aí o que ele faz? Ele vai criar, na verdade, uma narrativa que vai dizer o seguinte: a responsabilidade da crise não é da estrutura capitalista, mas é do estrangeiro. É esse sujeito aqui que entrou na nossa sociedade, que destruiu nossas famílias, que destruiu nosso modo de vida histórico, blá, 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 e a gente tem que eliminar ele. Porque a partir do momento que a gente eliminá-lo, acabou o problema. E para as pessoas, Petri, e para as pessoas despolitizadas, isso faz muito sentido. Sabe por quê? É muito mais fácil de lidar. Não é muito mais fácil? Claro, é muito mais fácil tu decidir que aquele cara é o problema, mata ele e minha vida vai ser perfeita. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!